Bom dia, igreja! Bom dia. Você está feliz? Amém? Glória a Deus. Segundo culto do nosso domingo, hoje iniciamos nosso culto às 8 horas. Foi um culto abençoado e creio que o Senhor tem muito mais para fazer neste culto. Amém? Crie expectativa no seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você já deixasse aberta a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Amém. Iniciamos o mês de julho com o tema práticas espirituais. Esse mês estamos fazendo jejum. Espero que você esteja participando conosco desse momento de jejum, oração. Então, encorajo o seu coração a fazer parte, caso você ainda não esteja participando do jejum. Um tempo de consagração, de edificação, que nós tivemos um direcionamento da parte do Senhor em fazer. Então, vou começar atrasado? Não importa, meu irmão. O que importa é que você participe. Faça da forma como o Senhor conduziu o seu coração. Faça da forma como, dentro das suas condições, mas não deixe de participar desse momento. Amém? E também nós estamos com o relógio de oração, o link ainda está disponível. Você que quer preencher algum horário lá para participar desse horário, desse relógio, nós como igreja estamos participando, estamos orando 24 horas em oração durante esses 21 dias, amém? E queremos muito do Senhor, já temos agendas especiais para esse mês. Pastor Getúlio estará conosco, Pastor Weckles estará conosco também. Então, assim, teremos a entrega do jejum no dia 21, amém? Estamos preparando algo especial para esse dia 21. Teremos jornada masculina também. Então, um mês bem agitado, bem cheio, mas que nós temos muita expectativa da parte do Senhor para aquilo que nós iremos receber nesse tempo, amém? E estamos, então, falando sobre práticas espirituais. Queremos abordar esse tema durante esse mês, destrinchar algumas práticas espirituais, algumas disciplinas espirituais, para as nossas vidas, que nós como cristãos precisamos ter. Nós precisamos, assim como nós temos disciplinas, nós temos práticas em muitas áreas da nossa vida, em praticamente todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter uma disciplina, uma disciplina para tudo aquilo que nós fazemos. Na vida cristã não é diferente. Para nós cristãos, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada na presença do Senhor não é diferente. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos ter uma prática espiritual. E essas práticas espirituais são diversas, entre jejum, oração, adoração, estudo da palavra, leitura da palavra. Então nós temos muitas práticas espirituais e nós precisamos então desenvolvê-las. Nós precisamos desenvolver as nossas práticas espirituais, tornar isso um hábito para as nossas vidas. O jejum não pode ser algo esporádico, o jejum tem que ser algo, uma prática, um hábito da vida do cristão. A leitura da palavra não pode ser também algo esporádico. Diariamente nós precisamos estar debruçados na palavra do Senhor, aprendendo, entendendo aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas. A oração, a todo momento, a palavra do Senhor mesmo fala, orai sem cessar. Então nós precisamos estar continuamente em oração. Então quando nós estamos falando de práticas espirituais, são hábitos da vida do cristão. Hábitos que nós cristãos precisamos ter para a nossa vida. Hábitos diários para o nosso crescimento, para uma edificação pessoal. Então, nós como cristãos precisamos buscar essas práticas, esses hábitos para o nosso crescimento, para um crescimento pessoal. Obviamente que isso toca todas as áreas da nossa vida, mas primordialmente, em primeiro lugar, uma prática que vai beneficiar a nossa vida, o nosso crescimento. E eu gostaria de ler em Josué, no capítulo 1, gostaria que você acompanhasse comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser a planta, onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas,
até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Essa aqui é a palavra do Senhor para Josué. Josué estava aqui num novo desafio para a sua vida. Josué estava aqui num novo tempo para a sua vida, para o seu ministério. Moisés havia morrido e Josué estava herdando então, a missão de continuar aquilo que Moisés começou. Josué então aqui estava tendo a missão de continuar, de levar o povo para a terra prometida. Você pode me ajudar, por favor? Amém? Então, Josué estava com a missão de... Me embananei. Josué estava com a missão de continuar, de levar o povo para a terra prometida. Uma palavra do Senhor que em Gênesis 12 o Senhor deu para Abraão. Então Abraão recebeu aquela mensagem sobre a terra prometida, uma promessa do Senhor sobre a terra prometida. Moisés, então, ele continuou, ele foi aquele que foi responsável por conduzir o povo para essa terra prometida. E Josué, então, recebeu a grande missão de conquistar a terra prometida. Então nós olhamos para a vida de Josué, então ele tem uma grande missão sobre a vida dele. Algo novo estava ali para acontecer, então ele estava recebendo essa grande missão. E que missão? Se nós fôssemos olhar para a vida de Josué, então Josué ele estava recebendo uma missão depois de suceder um grande homem. Se formos olhar para a palavra do Senhor, quantas coisas grandiosas Moisés fez, não é mesmo? Quantas coisas grandiosas Moisés fez durante a sua vida. E daí Josué olha para aquilo. E eu fico pensando se fosse eu assumindo uma missão depois de um homem tão grande quanto Moisés. E sabe, aos olhos humanos, Josué podia ser alguém muito pequeno. Aos olhos humanos, Josué podia ser alguém menor do que Moisés. Mas não era isso que estava em pauta. Não era o tamanho aos olhos humanos que Josué tinha. E se nós formos olhar para a nossa vida, se nós formos olhar para a finitude que nós somos, nós nunca iríamos executar nada que o Senhor nos mandasse. Mas a grande questão é que o poder do Senhor não está limitado à finitude humana. Mas o poder do Senhor está totalmente alinhado com o quanto nós nos entregamos diante dele. O poder do Senhor está totalmente alinhado com nossa força de vontade em nos colocarmos na presença do Senhor. Se nós fôssemos olhar para aquilo que nós conseguíamos, nós não conseguiríamos. Se você for olhar para si mesmo, eu quero te dizer, meu irmão, você não é capaz. Mas a grande questão é, não sou eu que tenho que ser capaz, mas é o poder do Senhor através da minha vida. Por isso que eu preciso me colocar na presença do Senhor. Por isso que eu preciso me colocar diante do Senhor. E ali, para Josué, existiam algumas palavras muito fortes. O Senhor trouxe algumas promessas. O Senhor trouxe uma promessa de uma grande conquista, de uma expansão territorial. O Senhor trouxe uma promessa de que Josué, ninguém conseguiria nada contra ele. E tudo isso foi se comprovando, quando Josué ia e as vitórias que ele ia tendo diante do povo, diante das tribos lá em Canaã. Todas aquelas vitórias que eles iam tendo, aquilo foi se comprovando a promessa do Senhor sobre a vida dele.
Aquilo foi comprovando uma promessa de Deus sobre a vida de Josué. E ele foi conseguindo, ele foi conquistando, né? E existia, mas acima de todas as promessas que Josué tinha ali, acima de todas as promessas do Senhor sobre a vida de Josué foi: eu nunca te deixarei, estarei com você para sempre. A maior de todas as promessas não foram as conquistas, a maior de todas as promessas não foi o que Josué fez aos olhos humanos, mas a maior de todas as promessas para a vida de Josué foi a presença do Senhor. E o Senhor estava com ele. Essa foi a maior. E a promessa que todos nós precisamos receber sobre as nossas vidas, e algo que todos nós precisamos ter nas nossas vidas, e nunca deixar isso. Nós não podemos pensar na nossa vida sem o Senhor. Como eu falei, nós somos finitos, nós somos limitados. Se nós formos olhar para a limitação da nossa vida, nós nunca executaríamos nada. Mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos dispomos diante do Senhor, algo sobrenatural pode acontecer na nossa vida e através da nossa vida. Então nós olhamos para tudo isso, mas ali, o Senhor também trouxe uma condição para Josué. Todas essas promessas, todas essas vitórias, tudo aquilo, um caminho de prosperidade, uma vida de prosperidade. Ali no final do que nós lemos, no final do texto que nós lemos, a palavra do Senhor fala de um tempo, de uma vida de prosperidade, onde os caminhos de Josué seriam prósperos, mas condicionado a uma prática espiritual. Condicionado a ele estar debruçado nas Escrituras. Há uma prática espiritual sobre a vida de Josué. Sabe, quando nós olhamos para nós e nós reconhecemos verdadeiramente que não somos capazes, quando nós olhamos para nós e reconhecemos de verdade que não podemos executar nada sem a presença do Senhor, nós com certeza iríamos nos debruçar nessas práticas espirituais. Iríamos nos debruçar, em jejuar, iríamos correr atrás, iríamos ler a Bíblia, iríamos estudar a palavra do Senhor, iríamos jejuar, iríamos orar, iríamos adorar como nós nunca adoramos, como nós nunca lemos, como nós nunca jejuamos. Porque nós entendemos que se eu não jejuar, eu não consigo aquilo que o Senhor tem para mim. E eu não estou falando de conquistas materiais, mas eu estou falando de nós entrarmos nesse lugar e sabermos: o Senhor tem algo para mim, o Senhor tem uma promessa para mim, mas essa promessa precisa se cumprir na minha vida. Mas para ela se cumprir na minha vida, existe uma condição do Senhor, que eu preciso buscá-lo, que eu preciso adorá-lo, que eu preciso conhecê-lo, que eu preciso orar, que eu preciso ter intimidade com ele, que eu preciso me sacrificar. Então essa é uma condição. Assim como houve essa condição para Josué, há essa condição para as nossas vidas. Há uma condição para nós também. O que nós esperamos para as nossas vidas? O que nós estamos esperando para as nossas vidas? O que nós estamos esperando para o nosso ministério? O que nós estamos esperando para a nossa casa? O que nós estamos esperando para nós? Tudo isso que nós estamos esperando, todas essas promessas do Senhor para as nossas vidas, estão condicionadas ao quanto que nós nos entregaremos diante do Senhor. Está condicionada a tudo isso se tornar um hábito na nossa vida. Um hábito da leitura, um hábito da oração, um hábito da adoração, um hábito do jejum. Sabe o que nós precisamos então olhar para a nossa vida? E olhar e entender se nós estamos entrando nesse lugar de tudo isso ser uma prática para as nossas vidas. Se nós estamos entrando nesse lugar de ser uma prática, de nós termos uma prática, uma disciplina espiritual para as nossas vidas. Donald Whitney diz assim: disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas que promovem o crescimento espiritual. São hábitos de devoção e cristianismo experimental que têm sido praticadas pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Então nós olhamos e sim,
Desde os tempos bíblicos, nós vemos homens, mulheres, tendo práticas espirituais, tendo uma disciplina espiritual e vivendo o sobrenatural do Senhor. Quando nós olhamos, né, para os grandes feitos do Senhor na Bíblia, quando nós olhamos para os grandes homens e grandes mulheres de Deus na Bíblia, que são referências para nós, são referências de homens íntegros, de mulheres íntegras que buscaram a presença, todos esses eles tinham disciplina diante do Senhor. Eles estavam na presença do Senhor. Eles buscavam a presença do Senhor. Eles estavam debruçados, e a palavra do Senhor para Josué que fala: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Esteja centrado na palavra do Senhor. Esteja centrado na lei do Senhor. Sabe, nós como cristãos, nós precisamos então fazer com que isso se torne um hábito. Um hábito para as nossas vidas. Sabe o que Josué conquistou? O que Josué fez, o que Josué, sabe, realmente ele conquistar uma promessa, ele levou o povo a conquistar uma promessa do Senhor. Ele levou o povo a conquistar aquilo que já estava há algum tempo, há anos e anos, uma promessa. Mas Josué, ele teve essa grande responsabilidade. Mas existia ali essa condicional do Senhor para ele: obedecer a toda a lei que Moisés ordenou, não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda, não deixar de falar, nem meditar nela. Então nós olhamos para isso, e nós precisamos então entender se nós estamos vivendo como cristãos uma vida disciplinada, uma vida com uma disciplina espiritual, uma vida com uma prática espiritual. Sabe, então nós viveremos algo sobrenatural na presença do Senhor. E eu não estou falando necessariamente em nós sentirmos mais, em nós sentirmos mais, né, a questão, o fogo do Senhor, sentirmos mais e coisas muito superficiais na nossa vida. Mas eu estou falando de práticas espirituais que com certeza nos levarão a ouvir mais, que com certeza nos levarão a ter mais experiência com o Senhor, que nos levarão a ter mais intimidade, sensibilidade, discernimento no nosso dia a dia. Práticas espirituais que nos tirarão um pouco desse mundo terreno e nos levarão a viver algo a mais do Senhor. Ou seja, eu estou mais sensível à presença do Senhor. Eu estou mais sensível à presença do Senhor, eu então estou ouvindo mais. Eu sinto mais o Espírito Santo falar comigo. Eu sinto mais o Espírito Santo me puxar, me puxar quando eu preciso parar. Eu sinto o Espírito Santo me empurrar quando eu preciso andar. Eu sinto mais. Sabe, se nós formos então olhar para isso, essa é a importância para a nossa vida. De nós estarmos nesse lugar e sentirmos, ouvirmos, detectarmos o que nós estamos precisando, em que área nós estamos precisando crescer. Sabe quantos nós precisamos crescer? Nós precisamos de um desenvolvimento, nós precisamos crescer em muitas áreas da nossa vida que muitas vezes estão encobertas, que muitas vezes nós não estamos conseguindo diagnosticar. Mas quando nós entramos nesse lugar, na presença do Senhor, nós começamos a diagnosticar coisas na nossa vida, nós começamos a diagnosticar áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas, que precisam ser alinhadas. Isso nos faz um crescimento. Isso nos faz alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso nos faz alcançar as promessas do Senhor, a prosperidade sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos alinhando a nossa vida. Porque nós estamos alinhando a nossa conduta. Porque nós estamos alinhando a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa casa. Está tudo sendo alinhado. Então, nós podemos, né, crescer. Nós temos esse crescimento da parte do Senhor. Então, se nós formos olhar para a nossa vida, que áreas da nossa vida, quais disciplinas, como que está a disciplina espiritual? Falando isso no geral, durante o mês nós iremos abordar especificamente cada disciplina. Mas como está as disciplinas, as práticas espirituais da nossa vida? Será que nós estamos, sim, nos doando da maneira como nós estamos querendo receber de Deus? Será que nós estamos nos entregando
Da mesma forma que nós estamos almejando algo do Senhor. Nós queremos viver algo sobrenatural, mas muitas vezes nós não buscamos, nós não paramos de fazer as coisas naturais. Homens que fazem coisas naturais, mulheres que vivem fazendo coisas naturais não sairão do natural. Só sairá do natural aquele que desejar e aquele que se dispor a viver o sobrenatural, ou seja, a praticar coisas sobrenaturais. Enquanto nós continuarmos praticando coisas naturais, nós viveremos a nossa vida de uma maneira natural. Então nós precisamos olhar, diagnosticar a nossa vida. E será que nós estamos então vivendo como homens e como mulheres sobrenaturais? Mulheres espirituais, homens espirituais. Então nós precisamos atentar isso. Muitas vezes nós negligenciamos. Nós temos disciplina para tanta coisa. Nós temos disciplina para levantar para ir para o trabalho. Nós temos disciplina em tantas áreas da nossa vida. Temos disciplina para estudar, para estudar, para fazer as provas, quem estuda, sabe, tantas coisas nós temos disciplina. Sabe, disciplina às vezes, sexta-feira, 8 horas da manhã eu levanto para limpar a minha casa e 8 horas da manhã eu estou em pé, faço todo mundo levantar para limpar a casa. Quem faz isso sexta-feira? Ninguém faz isso? Graças a Deus, eu acho que estamos... porque eu vivia o tempo onde, na casa da minha mãe, onde eu não suportava as férias. Pois sexta-feira, era 7 horas da manhã, ela abria a janela, arrancava a coberta e colocava todo mundo para faxinar a casa. Amém? E a minha esposa agradece porque aprendi, né? Então, mas, ou seja, às vezes a gente coloca a nossa casa numa disciplina. Eu já sabia que sexta-feira, 8 horas da manhã, nas férias, eu ia estar limpando a casa. Eu não ia estar dormindo, porque minha mãe não ia deixar. Ou seja, muitas coisas nós colocamos disciplina. Mas nós não colocamos essas disciplinas muitas vezes para as coisas espirituais. Nós não colocamos práticas, hábitos para coisas espirituais dentro da nossa casa. Hábitos espirituais, práticas espirituais, uma disciplina espiritual. Então quantas vezes, nós fazemos coisas tão terrenas, mas nós deixamos de praticar aquilo que vai trazer tanto benefício, na verdade o maior benefício para dentro da nossa casa, o maior benefício para a nossa família, o maior benefício para nós mesmos. Não fazemos em troca de algo do Senhor, mas nós fazemos para aprender, para viver, para desfrutar de algo muito maior em Deus. Eu não faço porque eu quero um carro, eu não faço porque eu quero uma casa, eu não faço porque eu quero prosperar financeiramente, eu não faço por nada natural, por nenhum bem material. Eu faço isso porque eu preciso aprender mais do Senhor, porque eu preciso ouvir mais a voz do Senhor, porque eu preciso, chegar àquilo que o Senhor tem para minha vida, chegar no lugar que o Senhor prometeu que eu chegaria. O Senhor prometeu, mas não necessariamente isso irá acontecer. O Senhor prometeu para nós, mas não necessariamente nós chegaremos nesse lugar. Depende de nós, depende de mim e depende de você. Depende de nós nos colocarmos nesse lugar, praticarmos aquilo que o Senhor nos colocou para praticar. E, enfim, nós prosperaremos. Josué viveu o sobrenatural. Josué viveu o sobrenatural. Josué prosperou. Josué tinha a presença do Senhor. Josué teve vitórias surpreendentes, sobrenaturais, debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo de uma direção do Senhor. Então nós precisamos olhar onde nós estamos errando. Onde nós estamos errando. Porque é muito fácil nós olharmos onde nós estamos acertando. É muito fácil nós olharmos, as coisas boas, mas nós precisamos também olhar as coisas ruins. Onde é que nós estamos errando? Essa semana no presbitério nós tivemos uma reunião muito boa, muito gostosa, muito boa mesmo. Onde nós compartilhamos, onde nós conversamos as coisas sérias a respeito de um e do outro, saudáveis. Mas nós também olhamos, além de olhar para nós
né, como estava a saúde pessoal de cada um, nós também olhamos o que é que nós precisamos fazer a partir de agora. Nós, como igreja, nós recebemos uma promessa, vivemos algo sobrenatural no aniversário da igreja. As palavras que a igreja recebeu no aniversário foram palavras muito fortes. Eu e a pastora Daniele, nós recebemos uma palavra do pastor Larry, que quando tivermos um direcionamento do Senhor, nós compartilharemos também uma palavra muito forte com relação à igreja. E nós olhamos e eu estive num debate pessoal comigo. Eu falo, o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer a partir de agora? Sabe, o que eu fiz até aqui não é suficiente para nos conduzir daqui para frente. Então é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada com o Senhor, o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar daqui para frente. O que nos trouxe a viver o que nós estamos vivendo não é suficiente para alcançar em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós daqui para frente. E muitas vezes nós olhamos e nós estagnamos a nossa vida. Nós estagnamos a nossa conduta. Nós estagnamos porque nós já estamos lendo, nós já estamos jejuando, nós já estamos orando, nós já estamos adorando e nós estagnamos. Sem entender que a partir de agora, o que eu fiz até aqui não é mais suficiente. O que eu fiz até aqui, eu preciso fazer muito mais. Se eu já orava, eu oro mais. Se eu já jejuava, eu jejuo mais. Se eu já adorava, eu adoro mais. O que eu fazia até aqui foi muito bom até aqui. E eu estou falando isso para todos, não é algo meu. O que eu fazia até aqui foi bom até aqui. Mas o Senhor tem mais. E como o Senhor tem mais, eu preciso me doar mais. Eu preciso me entregar mais. Sabe, então são coisas que nós precisamos olhar para a nossa vida. Se nós realmente, a nossa conduta, a nossa prática espiritual está em acordo com aquilo que nós estamos almejando. Se a nossa prática espiritual está condizente com as promessas do Senhor para as nossas vidas. Se a nossa prática espiritual condiz com tantas palavras do Senhor para a sua casa, para a sua família, para você. Se a prática espiritual que você está dizendo conduz com o ministério que o Senhor colocou sobre as suas mãos, conduz com tudo aquilo que o Senhor colocou para você, será que tudo aquilo que você está fazendo, que nós estamos fazendo, está suficiente? Será que nós estamos empenhando tudo aquilo que nós poderíamos realmente empenhar para o Senhor? Será que nós estamos dedicando o tempo necessário para o Senhor como nós precisaríamos dedicar? Como eu falei, nós colocamos tanta disciplina em tantas coisas e nós nos esquecemos de colocar a disciplina naquilo que necessitava ser colocado, aquilo que é mais importante para as nossas vidas, aquilo que ninguém vai poder roubar, aquilo que ninguém vai poder tirar, aquilo que é mais importante para os meus filhos, para a minha casa, que ninguém vai poder tirar deles, que é a presença do Senhor. Sabe que palavra forte, que promessa forte que o Senhor deu para Josué, que ele estaria ali, que ele estaria com Josué todos os dias, que ele não o deixaria. Sabe como isso é forte? Como isso é precioso? Como isso nós precisamos então buscar isso para as nossas vidas. Buscar essa presença. Mas como nós vamos acessar essa presença? Como nós vamos acessar a presença do Senhor? Como nós vamos entrar nesse nível maior? Por isso que nós precisamos olhar para nós e entender o que eu já fiz até aqui e o que eu preciso fazer daqui para frente. O que eu preciso fazer nos dias daqui para frente. Eu já jejuei, então a partir de agora eu vou jejuar mais. Eu já fiz, então agora eu vou fazer mais. Se eu já dediquei a minha vida ao Senhor, a partir de agora eu vou dedicar mais, eu vou adorar mais, eu vou orar mais, eu vou me entregar mais, eu vou fazer mais, porque eu creio que o Senhor tem algo mais. Então nós nos colocamos na presença do Senhor, nós nos dispomos a isso, e essa condicional do Senhor, que foi para Josué, também serve para nós, uma vida de prosperidade, uma vida de, prosperidade em todas as áreas, onde nós olhamos e nós não sentimos falta de nada, porque o Senhor está nos suprindo. Será que nós podemos viver
isso. Nós não podemos nos conformar em viver, né, na mediocridade. Nós não podemos nos conformar em viver da forma como nós vivemos. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, essa promessa se faz para as nossas vidas também um caminho de prosperidade. E prosperidade é para todas as áreas da nossa vida, seja financeira, emocional, conjugal, familiar, na sua paternidade. Tudo isso é prosperidade, né? Onde nós fazemos e o Senhor vai conosco fazendo na nossa frente, e o Senhor vai fazendo e vai executando, porque nós estamos na presença dele. Muitas vezes nós batemos a cabeça porque nós não estamos fazendo algo conforme o Senhor nos direcionou para fazer, mas não porque nós estamos em rebeldia, mas porque nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, porque nós não estamos, né, atentos, ou não estamos sensíveis suficientes para ouvir a voz do Senhor. Sabe, muitas vezes nós fazemos e fazemos com um coração muito bom. Fazemos com um coração muito bom, mas nós precisamos olhar. Nós precisamos olhar se nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Se estamos sendo direcionados pelo Senhor. E as práticas espirituais nos levam a chegar nesse lugar. As práticas espirituais nos levam a acessar esse lugar. Esse lugar na presença do Senhor. Amém? Amém? Amém. E hoje eu gostaria de falar sobre jejum, rapidamente, tá bom? Não foi minha introdução. Não sou o pastor Luciano Subirá. Amém? Que é introdução de 30 minutos. Mas eu gostaria de rapidamente abordar sobre o jejum. Abordar sobre isso que nós estamos vivendo. Sabe, jejum é esse sacrifício de nós nos sacrificarmos por algo maior. Nós nos sacrificarmos diante do Senhor. Nos abrirmos mão das nossas vontades. Abrirmos mão, sabe, dos nossos desejos. Eu não sei você, mas eu estou fazendo jejum. Estamos no legume, na fruta. E eu estou sedento por um pedaço de carne. Eu estou sedento por um frango. Ontem eu fiz um frango para as meninas, para as minhas filhas. Enquanto eu estava fazendo, eu olhei para a Daniela e falei, e frango é a minha carne preferida. Frango é a minha carne preferida, e eu fazendo aquilo. E eu falei, Daniela, que vontade. Eu até brinquei com ela, enquanto eu estava pegando assim, só o caldo, né? Para jogar na comida. Eu falei, se cair um pedaço de frango sem querer aqui no prato, será que eu estou pecando? Né? Mas não caiu. E sabe, é a vontade, mas é pura vontade. Fome eu não estou passando, mas sabe, é isso, de nós sacrificarmos as nossas vontades, sacrificarmos aquilo que nós queremos muito comer, sabe, sacrificarmos, e jejum é isso, é a abstinência de alimento. Biblicamente, jejum é abstinência de alimento. Jejum não é abstinência de televisão, jejum não é abstinência de rede social, jejum é abstinência de alimento. Qualquer outra coisa é propósito. É propósito. Então eu faço um propósito, Senhor, de ficar sem televisão. Eu faço um propósito, Senhor, de ficar sem internet, sem rede social. Eu faço um propósito. Mas jejum, biblicamente, é alimento. Então nós precisamos olhar para isso, para o jejum, e atentar, graças a Deus, que nós temos um pastor Luciano Subirá, que está nos conduzindo nesse lugar, de acessarmos um novo nível através do jejum. Uma prática que muitas vezes é deixada de lado. Uma prática, e eu te aconselho a ler o livro dele, escutar a ministração dele, amém? Então, que você possa, né, realmente entender um pouco mais sobre a prática do jejum. E Andrew Murray diz assim: o jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, até mesmo nós mesmos, para alcançarmos o que estamos buscando para o reino de Deus. Amém? Então é isso, é nós expressarmos diante do Senhor que nós estamos dispostos a sacrificar as nossas vontades por algo muito maior. Que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso desejo mais carnal pela presença do Senhor, pelo reino do Senhor. Que nós estamos dispostos a fazer algo pelo Senhor.
Então nós precisamos nos colocar nesse lugar. Como eu falei, nós não fazemos o jejum em troca de algo do Senhor. Nós não fazemos o jejum em troca de bens materiais. Nós não jejuamos, porque nós queremos comprar um carro. Nós não jejuamos porque nós queremos comprar uma casa. Nós não jejuamos por causa de nada material. O único motivo de nós jejuarmos é nós nos aproximarmos do Senhor. É nós matarmos a nossa carne para mais do Senhor. É nós nos aprofundarmos na presença do Senhor. Uma edificação pessoal particular. Nós também podemos fazer um jejum em prol de algo muito maior que nós. Nós vemos biblicamente homens, mulheres, Esther, ela fez um jejum de 3 dias. Esther não tomou nem água e nem comeu durante 3 dias, em prol de algo muito maior. Em prol do povo, em prol de algo muito maior, Esther jejuou. Nós vemos Daniel jejuou durante 3 semanas em abstenção, comendo somente fruta, verdura e legume. Nós vemos então muitos homens. Moisés jejuou por 40 dias, Jesus jejuou por 40 dias, homens, mulheres que jejuaram e nos mostram a importância do jejum, a importância de nós nos colocarmos nesse lugar, na presença do Senhor. Em Atos 13, eu gostaria que você abrisse, ali nós vemos a primeira comissão, a primeira grande obra missionária, o primeiro envio missionário que a palavra, grande envio missionário que a palavra do Senhor relata ali, Então eu gostaria de ler ali Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Aqui nós vemos então o envio de Barnabé e Saulo para a obra do Senhor. Mas algo que nós precisamos atentar aqui, que eles estavam em um ambiente de uma disciplina, eles estavam em um ambiente de uma prática espiritual, eles estavam em um tempo de jejum. Eles estavam jejuando, enquanto eles jejuavam, o Espírito Santo os disse, ou seja, eles ouviram a voz do Espírito Santo. Eles estavam fazendo algo que os aproximavam do Senhor, que os traziam sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor. E após isso, depois eles ouvirem a voz do Senhor, depois que eles terminaram de jejuar, ali eles impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Mas no verso 4 ali, como nós lemos, enviados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles estavam na presença do Senhor, eles ouviram a voz do Senhor, eles estavam num tempo de consagração ao Senhor, ouviram a voz do Espírito Santo e eles foram enviados pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo isso porque eles estavam diante do Senhor, eles estavam ali em um tempo de consagração e ouvindo a voz do Senhor. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos para as nossas vidas. Essa entrega onde nós abrimos mão da nossa necessidade, que é a comida, para vivermos algo a mais no Senhor. Mateus 17, a palavra do Senhor nos mostra ali. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e por jejum. Aqui está falando de um nível espiritual que nós entramos, que nós só conseguiremos acessar esse lugar através do jejum e da oração, através dessa consagração, através dessa expressão de sacrifício ao Senhor. Nós acessaremos algo no mundo espiritual que nós não conseguiríamos acessar sem Ele. Então nós precisamos entender a importância. Muitas vezes nós não estamos crescendo na nossa vida espiritual, porque nós não estamos dedicando o nosso tempo ao jejum.
Porque nós não estamos dedicando o nosso tempo a essa entrega do jejum. Mateus 6,16, a palavra do Senhor diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Aqui o Senhor está falando quando jejuar. Aqui não é uma condição do Senhor se vocês jejuarem. Se você jejuar, faça dessa forma. Mas aqui o Senhor está falando quando você jejuar. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele espera que nós jejuemos. Ele espera esse sacrifício da nossa parte. Ele espera que nós nos entreguemos na presença do Senhor nesse ponto, de nós jejuarmos, de nós nos sacrificarmos. O louvor, por favor. De nós nos colocarmos na presença do Senhor, abrirmos mão das coisas desse mundo. Claro que a palavra do Senhor nos garante que as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra do Senhor, uma promessa do Senhor para as nossas vidas, mas não algo apenas natural, não algo apenas material. E essas promessas do Senhor, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Então eu não jejuo para conquistar algo material, eu jejuo para conquistar algo mais na presença dEle. Então eu jejuo e Ele vai saber aquilo que eu preciso. Ele sabe aquilo que eu necessito. Ele sabe aquilo que a minha casa está precisando. E as demais coisas me serão acrescentadas. Não necessariamente aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, ou aquilo que eu estou orando às vezes para conseguir, mas aquilo que Ele sabe que eu necessito. Aquilo que Ele sabe que eu preciso. Ele sabe que eu preciso, e essas demais coisas me serão acrescentadas. Jeremias capítulo 29, a palavra do Senhor diz: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, nós temos esse lugar na presença do Senhor, que nós precisamos acessar. O Senhor tem algo disponível para todos nós. O Senhor tem algo disponível para a minha vida, para a sua vida. O Senhor tem algo disponível para essa casa, para essa igreja. Mas agora depende de nós acessarmos isso. Depende de nós acessarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Depende de nós, depende de você acessar aquilo que o Senhor tem para a sua casa. O que é que o Senhor tem para a sua casa? O que é que o Senhor tem para você? O que é que o Senhor tem para o seu ministério? O que é que o Senhor tem para a sua família? O que é que o Senhor tem para você? Basta você acessar. Já está disponível nos céus, já está disponível no mundo espiritual. Basta você entrar nesse lugar e acessar. Basta você entrar nesse lugar que está disponível para você, de acesso do Pai, e Ele liberar sobre a sua vida, Ele liberar sobre a sua casa, Ele liberar sobre esta igreja. As promessas do Senhor já estão aqui, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir as promessas dEle, se nós nos debruçarmos nesse lugar, na presença do Senhor. Ele vai cumprir, se nós nos entregarmos da maneira como devemos entregar. E nesse momento, assim como eu fiz pela manhã, nós já estamos jejuando juntos, nós já estamos tendo uma prática espiritual junto, mas como nós queremos fazer, e eu quero fazer isso durante todos os cultos desse mês, que nós tenhamos um tempo de oração juntos como igreja. Então nesses próximos 5, 10 minutos, eu gostaria que você ficasse de pé. Nesses próximos 5 minutos, 10 minutos, conforme o Senhor nos direcionar, eu gostaria de que nós tivéssemos um tempo. Os instrumentos adorarão ao Senhor. E eu gostaria que você levantasse sua voz nesse momento, para um tempo de oração. Comece a orar diante do Senhor. Pode levantar a sua voz. Pode começar a orar. Os instrumentos, por favor, podem começar a adorar. Comece a orar. Levante sua voz. Não fique quieto na presença do Senhor nesse momento. Não se aquiete diante da presença do Senhor.